Oi, meu nome é Otávio, eu sou biólogo, assistente de comunicação e divulgação científica do AMA e participei do programa de treinamento em monitoramento de avifauna como trainee. Essa apresentação foi um dos produtos que eu gerei durante meu período como trainee no programa. Ela é sobre topografia de aves, que é um assunto essencial para a gente começar a classificar a idade das aves pela plumagem de uma maneira correta. Os assuntos que eu vou abordar são os tipos de pena, os traços e onde eles são encontrados no corpo da ave, a sequência típica de crescimento e extensão de mudas. Começando pelos tipos de pena, existem diferentes tipos por conta de alterações na estrutura básica da pena, que acaba modificando as suas propriedades e gera uma grande diversidade de formas e funções. O primeiro tipo de pena são as plúmulas, que elas têm função principal de isolamento térmico e elas são inteiramente plumáceas. E o que é isso? Elas não têm uma forma muito definida, porque a raque é muito pequena e as barbas são muito soltas. Então elas são bem mais fofas, macias e leves, e existem três tipos. O primeiro são as natais, que existem em um período específico do estágio de vida, do ciclo de vida das aves, que é quando elas são ninhegos, então são temporárias. E acaba que a quantidade dessas penas varia de acordo com a estratégia de termorregulação da espécie. Pode ser precocial ou altricial, com mais ou nenhuma pena, né? O segundo tipo de plúmula são as de corpo, que já são encontradas em aves adultas, mas especificamente aves aquáticas adultas. E as plúmulas de pó, né? Que elas não passam por mudas, são penas que estão constantemente crescendo e se desintegram na ponta, gerando um pó, grânulos queratinosos que são hidrofóbicos. E aí isso auxilia na tanto na termorregulação como deixar a pena sempre seca, né? O corpo da ave seco. Isso é muito comum em garça e pomba. O segundo tipo de pena são as de contorno, que elas estão dispostas ao longo do corpo inteiro da ave, como se fossem telhas, né, uma sobre a outra. E a hack, nesse caso, ela é bem maior. Ela vem dessa ponta inferior até a ponta superior, bem maior do que as barbas. A estrutura dela é metade plumácea e metade penácea. A penácea é essa parte superior, que é mais tem uma forma mais segura, né, mais fixa, por conta dos ganchos que tem nas barbas e nas bárbulas. E elas têm funções diversas. Elas podem ser uma barreira contra calor, contra luz, vento, água, e funcionam também como isolamento térmico, né? Além de também poderem funcionar se tiverem evoluído para se tornar ornamentos que servem de sinalização ou parte de display, né? O terceiro tipo de pena são as cerdas, que elas são penas de contorno altamente especializadas. Elas se encontram basicamente na cabeça e são bem firmes por conta da melanina que está depositada nelas e são mais afiladas, quase sem barba nenhuma, né? Como se fosse só realmente uma haste bem fina. Ela serve como detecção e proteção dessa região das narinas, da boca, essa região facial, né? As semiplumas, é um intermediário entre plúmulas e penas de contorno. Elas estão localizadas na borda de traços de penas, como as axilas e coxas. Aqui a raque é longa, mas não tão longa quanto as penas de contorno, é menor. E ela é parcialmente parecida com as plumas no quesito de que as barbas são um pouco soltas, mas aqui a raque é maior, né? Ela é uma pena mais rígida. E aqui, mais uma vez, é a função de isolamento térmico nas bordas, especificamente. E as filoplúmulas, que é um tipo de pena bem curioso, que elas são os menores tipos de pena. Ela tem uma raque bem esguia e na ponta dela tem um tufo de barbas. E a função desse tipo de pena é detectar quando outras penas estão danificadas ou foram perdidas para estimular o crescimento de novas penas. Além de detectar também quando elas estão desorganizadas. E aí isso estimula com que o músculo nos arredores dessa região reorganize as penas para que o voo seja e as outras atividades que a ave desempenha sejam mais favorecidas. O próximo tipo são as penas de voo, que são tipicamente mais longas, mais rígidas e inteiramente penáceas dessa vez, né? E elas são assimétricas, a borda anterior é mais fina para cortar o ar com mais facilidade e a posterior é mais longa, né? Estabilizando no momento do voo.
Existem dois tipos, que são as remiges, que são as penas primárias, e as secundárias, que ficam anexadas nos ossos da asa, e as cicatrices, anexadas já nos ossos da cauda. E associadas a elas, a gente tem coberteiras dorsais e ventrais, que no caso são outro tipo de pena, as de contorno que a gente já mencionou. Bom, revisando, tem a rectriz e remige, que são de voo, semipluma, contorno, plúmula, filopluma e cerda. Agora a gente vai passar para os traços de pena, que são agrupamentos dessas, que a gente já comentou, que são separados por regiões sem folículos de penas, que são regiões aptérias. Aqui é um resumão dos tipos de quase todos os tipos de traços de penas. Vocês podem pausar aqui para estudar mais a fundo todas elas. Mas a gente vai focar mais nas de voo mesmo, que no caso as primárias e as secundárias são separadas em dois tipos, porque elas estão anexadas em ossos diferentes. As primárias ficam anexadas no carpo, metacarpo e dígitos, e as secundárias ficam anexadas na una, que é mais próxima ao corpo da ave. E aqui é um esquema mostrando todos esses tipos de pena. A gente começa a contar as secundárias e primárias de dentro para fora. Por quê? A partir do ponto de junção desses dois ossos. Então, P1 começando do lado da S1 e saindo até chegar mais ou menos P9 e P10, dependendo da espécie, né? Varia um pouco, mas vai contando para fora, e a S1 já é contando para dentro, na direção do corpo da ave, né? Até S6, S9, a S7 e a S9, no caso, são terciárias, são secundárias modificadas. E associadas a elas, a gente tem as coberteiras, né? As coberteiras secundárias, que podem ser grandes, médias e pequenas coberteiras, e as coberteiras primárias. E acima das coberteiras primárias tem as alulas, duas alulas com a coberteira da alula. Tem as penas de corpo também, tem, nesse caso, circulado por um círculo amarelo, as coberteiras ventrais das rectrizes. Rectrizes podem ser de, por exemplo, R1 a R6, mas pode ser de R1 a R5 no caso de troquilídeos, né? Os beija-flores. Bom, continuando, agora a gente vai dar início a uma rápida prática de identificação dos traços de pena. Aqui a gente vê esse azul piscina nas asas de voo, nas penas de voo, são as penas primárias. Esse verde logo do lado são as penas secundárias. E acima delas duas, essas penas que são metade preto, metade um azul mais claro, logo acima das primárias, são as coberteiras das primárias. E ao lado, a gente tem essas coberteiras das secundárias, que, como eu já mencionei, são grandes, médias e pequenas. Essa região amarelada, chegando mais para o fim do corpo da ave, nas costas, é a região do oropígeo, né? E mais para baixo, né, começando um verde-limão, a gente tem as coberteiras dorsais das rectrizes. E, obviamente, mais abaixo as rectrizes. Também tem essas penas do lado das secundárias em verde-limão, uma sobreposta à outra, são as terciárias. E também tem os traços dorsais, traços da cabeça, mas eu posso mostrar isso em outras fotos também. Aqui a gente percebe que quando a posição da asa é em descanso e aberta, a gente vê que as terciárias, que são secundárias modificadas, elas acabam cobrindo todas as outras penas de voo. E elas funcionam assim como se fossem penas de umas coberteiras, mesmo que não sejam coberteiras, mas elas acabam se desgastando muito mais por conta disso, porque elas ficam mais expostas. E aqui a gente vê uma coberteira legítima, né? A coberteira, no caso, ventral das penas de voo, em branco, né? Como se fosse na axila, vamos dizer assim. E nessa parte mais em bege, próximo aos dedos, a gente tem o flanco. E mais abaixo, próximo ao mindinho, tem as coberteiras ventrais das rectrizes. Aqui a gente vê os traços da garganta, do peito e começando da barriga. E aqui, o maior destaque nesse tia de topete, no Trichotraps melanopsis, há o traço da coroa, além do rosto, né, que tem essa máscara mais escura. A gente agora vai começar a sequência de crescimento típica, que é a ordem típica de trocas de penas em uma muda completa de passeriformes.
O primeiro passo nessa troca de penas são a troca de penas de corpo, que são as penas da cabeça, das costas, dos traços ventrais, do flanco, dos dois flancos, do oropígio e os traços ventrais e dorsais. E aí o segundo passo começa com a troca de dentro para fora das coberteiras. Começando pelas médias coberteiras, que as coberteiras também são penas de corpo, né, mas estão localizadas na asa. E em seguida a gente tem troca de pequenas e grandes também. E quando isso já começou, vai trocar a P1, que é a primeira pena primária. Depois disso a gente tem também, acompanhando ela, a coberteira primária correspondente, que no caso vai ser a coberteira primária 1, ou primeira coberteira primária. E logo em seguida a gente tem a troca das terciárias, né, que pode ser primeiro a S8, S9, depois S7. São sempre 3, nesse caso. E em seguida a gente tem também a troca das secundárias, né, mas a S1 só começa a mudar depois que as terciárias já mudaram. Então vai ser mais ou menos quando a P3 ou P4 já estão no processo de muda. É sempre um pouco depois das primárias, né, que as secundárias, no caso a S1, começa a mudar. E depois disso também a gente, meio que tudo ao mesmo tempo, né? Tem as alulas também e a coberteira das alulas mudando. R1 mudando simultaneamente, né? Da muda de primárias e secundárias, de dentro para fora, de R1 para R6, ou de R1 para R5, no caso de troquilídeos. E o último passo da troca do último passo da muda das penas é a troca da S6. Então, se você vê uma ave que está trocando a S6, muito provavelmente, ela já está no finalzinho daquela muda específica, se ela for completa. E aqui, né, reiterando que os troquilídeos são as aves que têm rectrizes, no caso, de um dos lados, né, de 1 a 5 e do outro lado também, de 1 a 5. A extensão de muda, agora a gente vai entender o porquê que o número de penas trocadas varia a cada muda, né? Pode variar com o indivíduo, com o sexo, com a espécie e o nível de estresse e as variáveis ambientais ao qual o indivíduo está submetido. Bom, pode não haver muda nenhuma, e ela vai ser ausente nesse caso, quando ela não acontece. Quando ela não acontece na espécie, na população ou no indivíduo. Ela pode ser limitada quando ela muda apenas penas de corpo. A muda pode ser parcial, quando a maioria das penas de corpo e algumas das coberteiras mudam, mas pode incluir também terciárias e rectrizes centrais. A incompleta, a muda completa, quando todas as penas de corpo são trocadas e a maioria das coberteiras, podendo incluir também algumas primárias, secundárias e rectrizes. E a completa já é quando muda todas as de voo, todas as de corpo. E agora a gente vai, de uma forma visual, né, entender como é que é isso. A muda parcial, ela segue a sequência típica de troca de penas. Ela vai trocar as coberteiras, né? Pode trocar grandes, médias e pequenas. E pode, talvez, incluir alguma terciária também, como nesse caso. Mas ela para por aí. Ela não vai trocar nenhuma outra primária, nenhuma outra secundária, nenhuma coberteira primária. Fica mais nessa região mais próxima do corpo, né? E a incompleta, ela já vai incluir outras penas de voo, como essas primeiras primárias, né? No caso aqui, umas 4 primárias trocaram, junto com as suas correspondentes coberteiras primárias. Ela troca as coberteiras secundárias e aí começa a trocar as primárias também, junto com as suas coberteiras. Mas aí para por aí. A sequência típica é interrompida e, nesse caso, ela é uma incompleta regular. E quando ela não segue a sequência típica, ela é incompleta excêntrica, porque ela vai trocando as coberteiras secundárias, né, que são de 3 tipos, grandes, médias e pequenas, e quando ela vai começar a troca de primárias, ela pula algumas. Ela pode começar da P3 ou até mesmo da P7 e seguir para fora, né, até a P9 ou P10. Mas a diferença é que ela não vai trocar a cobertura primária correspondente. Então ficam todas as coberturas primárias retidas da geração anterior. E isso é uma coisa, um aspecto muito único que ajuda a gente a identificar quando a muda é desse tipo. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.